creatina te deixa mais forte, te deixa com músculos maiores e a gente tem até estudos novos mostrando que te deixa, de certa forma, mais inteligente. Mas no final das contas, cara, como que esse negócio atua no seu organismo? A proposta desse vídeo é exatamente essa. E pra gente começar a ilustrar, eu quero que você imagine em um oceano distante um navio pirata. Esse navio pirata, ele navega ali de boas, relaxado, eis que do nada aparece um outro navio pirata. E se você assistiu Piratas do Caribe, você já está familiarizado com a história. Um navio pirata encosta do lado do outro navio pirata, cara. E eles começam a guerrear. E a treta ali é o seguinte, cada um tem os seus canhões. Então eles já colocaram os canhões para fora do canhão do navio. E começa então um navio a atirar no outro, cara. Mas, minutos depois, um deles naufraga, aquele navio afunda, ele perdeu a batalha. O navio que ganhou, ele só conseguiu ganhar porque ele tinha mais pessoas atuando nos canhões. Então, enquanto um tiro estava sendo disparado, as outras pessoas ali junto já estavam preparando o negócio de novo para já fazer o próximo tiro. Enquanto no outro navio, tinham poucas pessoas operando cada canhão, fazendo assim com que o disparo ficasse mais lento. Ou seja, o fato de ter mais pessoas operando o canhão fez com que esse navio ganhasse a batalha dos Piratas do Caribe. Essa história, ela diz exatamente como que funciona o seu corpo e como que funciona a creatina. No final das contas, a creatina, ela faz o papel dos piratas. Então, quanto mais creatina você tem, mais piratas você tem ali, preparando o canhão para já dar o próximo tiro. Eu vou te explicar agora que o ganho de força com a creatina não é uma coisa mágica, e sim pura bioquímica. Yes, science! O nosso corpo utiliza uma moeda de troca como se fosse o dinheiro. Aqui no Brasil a gente usa o real. Nos Estados Unidos eles usam o dólar. O nosso corpo utiliza o ATP, que na verdade ATP é uma abreviação do nome adenosina trifosfato. Ela se chama assim porque ela é uma molécula que tem 3 fosfatos. Então vem aqui comigo, ela tem um fosfato aqui, o outro fosfato aqui e o outro fosfato aqui. Mas aí, na hora que o seu corpo precisa de energia, essa molécula faz o seguinte, ela libera energia para o nosso corpo. Porém, ela pega um fosfato e tira daqui. Fazendo assim com que a adenosina, que antes era trifosfato, agora ela se tornou difosfato. Ficou só 2, cara. E a adenosina difosfato, ela não libera energia para nós. Precisa ter 3. E o nosso corpo, ele consegue até colocar de novo lá mais um fosfato. A gente chama isso de ressíntese de ATP. Mas demora para fazer. É exatamente aí, meu camarada, que entra a nossa querida creatina. Porque o que a creatina vai fazer? Ela vai rapidamente colocar mais uma molécula no que era difosfato, agora se transformando em trifosfato. No final das contas, a creatina, ela faz o papel exatamente lá dos piratas no navio, colocando rapidamente a munição no canhão para que ele seja utilizado. Então aqui você começa a entender o porquê que a creatina funciona. Mas calma, porque aqui você só entendeu o que a gente chama de ressíntese de ATP, que com a creatina acontece de forma muito mais acelerada. Mas o que acontece no seu corpo a partir do momento que você toma a creatina até toda essa parada acontecer? Vamos pro ponto zero da nossa conversa, aquele que você foi lá, diluiu a sua creatina em alguma coisa que você gosta. Vamos imaginar que você colocou em água. Cara, e aí você tomou. Na hora que você toma, se for uma creatina sem sabor, ela na verdade não é sem sabor, ela é gosto de areia. Não sei se em algum momento da sua vida você já comeu areia ou se você já colocou areia na boca. Se você foi uma criança um dia, eu acho que você sabe do que eu tô falando. Então, você tomou aquele negócio, beleza. Essa creatina, ela desce pro seu estômago, depois vai pro intestino, ela vai ser absorvida. Mais ou menos 1 hora depois, ela atingiu a corrente sanguínea. Ou seja, ela está circulando entre as suas veias. Ela vai circulando e tal, ela vai vendo aonde é legal ela ficar. Em grande medida, a creatina, ela gosta muito de ficar no músculo. Guarda essa informação. E quando ela chega no músculo, ela pode encontrar as suas irmãs lá dentro. Ela pode encontrar a creatina lá dentro. E eu quero que você entenda que o músculo é como se fosse um hotel de creatina. Ele pode estar com vários quartos disponíveis,
Ou seja, ele consegue hospedar as suas creatinas ou a creatina pode chegar lá e o hotel está lotado e ela não conseguir entrar. Mas como o nosso exemplo aqui é de uma pessoa que começou a tomar creatina agora, ela vai encontrar espaço no hotel para se hospedar. Mas tem uma diferença aqui. Se essa pessoa ela come mais carne vermelha já tem creatina. Então, ela pode já ter uma certa quantidade de creatina lá. E aí você pode me perguntar, se a gente já tem creatina no nosso músculo, para que tomar mais creatina? Só pela alimentação não vai ter uma quantidade de creatina no seu músculo que vai te trazer todos esses benefícios. Então, acaba sendo interessante a suplementação. Agora, vamos imaginar que o nosso exemplo aqui, vamos dar um nome para ele, vai? O José. O José, ele é vegetariano, velho. O José não come carne vermelha. Então, aí tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado ruim, a creatina vai chegar e ela vai achar o hotel vazio. Não vai ter nenhuma outra creatina lá. Isso é o lado ruim. José está desprovido de creatina em seus músculos. O lado bom, existe um espaço de melhora muito grande. O José vai se beneficiar muito do consumo de creatina. Exatamente porque os seus estoques de creatina estão baixos. Guarda essa parada de estoque de creatina. Essa é uma informação importante para nós. Se o José foi o seu primeiro dia tomando creatina, o que aconteceu com ele? Nada. Quê? É isso mesmo. Nada. Ele tomou creatina e não resolveu nada, cara. Ele olhou no espelho, tá tudo igual, não mudou nada. Então o que precisa ser feito? Que o José continue tomando as suas creatinas. No segundo dia ele tomou a creatina, todo o processo aconteceu. Agora a creatina chegou lá no hotel de creatina, tem um pouco mais de creatina lá. Mas cara, o hotel ainda tá vazio, assim, tá de boas. Terceiro, quarto dia que ele tá tomando creatina. O que tá acontecendo? Cara, ainda nada. Mas tem um detalhe importante aqui. A creatina, ela não gosta de ficar sozinha. Pra onde ela vai, ela leva água com ela. Daí onde vem toda uma ideia que a galera fala, nossa, mas porra, vai tomar creatina, vai ficar retido. Então, é verdade, a creatina retém líquido. Ela tem um efeito que a gente chama osmótico. Ela puxa a água para junto dela. Mas eu te falei que a creatina, ela fica aonde? Ela fica dentro do músculo. Se ela fica dentro do músculo, para onde vai a água? Vai para dentro do músculo. Então, depois de mais ou menos uma semana, o José, ele começa a observar que o músculo dele tá começando a ficar um pouco mais inchadinho, assim. Dá uma sensação que tá mais cheio. É como se ele tivesse com um pouquinho do pump do treino. Por quê? Porque a creatina tá indo para lá e ela tá levando água junto com ela, fazendo assim com que o músculo fique mais hidratado, no sentido de ter mais água lá dentro. Passando da primeira semana, o José ele começa a observar o seguinte, ele tá começando a ficar mais forte, cara. Ele ia lá fazer a rosca direta e eu gosto de dar o exemplo da rosca, porque nesse momento a gente vai falar da rosca do José. Então é legal falar da rosca dos outros. Vocês falam da minha rosca de vez em quando e tá tudo bem. Afinal de contas, se você fala da minha rosca, eu falo da sua rosca e todo mundo falando da rosca de todo mundo, tá tudo bem. Então é o seguinte, José vai fazer a rosca direta dele. E aí ele começa a perceber o seguinte, na semana passada, antes dele começar a tomar a creatina, ele fazia a rosca direta, por exemplo, com 10 quilos de cada lado. Ele fazia com 10 quilos de cada lado e ele se cagava pra fazer, tava pesado. E agora ele coloca os 10 quilos de cada lado. Mas ele começa a perceber que o negócio tá mais fácil de fazer, tá mais tranquilo. Eu quero que você se lembre exatamente nesse momento da batalha dos navios. Porque agora, como o hotel de creatina já tem mais creatina, ele já tem mais piratas carregando o navio. Ou seja, ele começa a ter mais força. Então o José ele começa a perceber duas coisas. Fala, cara, eu tô mais forte. Se eu tô mais forte, eu posso fazer duas coisas. Eu posso manter o meu peso de barra e aumentar o número de repetições. Ou então, eu posso aumentar o peso e fazer a mesma quantidade de repetições. Aí fica ao seu gosto. Afinal de contas, a rosca é sua, faça com ela o que você quiser. Mas o José não para. E o José continua tomando a sua creatina religiosamente. E na verdade, uma dúvida muito comum é, Lala, em que momento eu tomo a creatina? Eu preciso tomar todos os dias, até os dias que eu não treino? De forma muito simples, você precisa tomar creatina todos os dias, sem exceção. Ah não, mas eu não treinei, eu tomo? Toma. Na verdade, o seu corpo não utiliza a creatina só no músculo, não, é no corpo todo. Então, vai tomar full. E em que momento que você vai tomar? Não tem um momento certo. Você vai tomar na hora que você quiser tomar. É importante que você tome no momento em que você não esqueça. Porque se você, por exemplo, colocar para tomar depois do treino, e se você não treinar?
vai esquecer de tomar. O que o meu time de nutricionistas recomenda para todos os nossos alunos é o seguinte, cara, tome a creatina no momento do dia que não tenha nada a ver com treino. Sei lá, toma no café da manhã, toma antes de dormir, sei lá, tome em qualquer momento que não dependa do treino, porque senão você não vai treinar em algum dia e você não vai tomar. Tem um ponto interessante aqui. Com que tomar a creatina? O seguinte, se você consumir ela com água, por exemplo, você vai ter uma absorção normal. Mas o que os estudos mostram é que a creatina ela tem uma certa relação interessante com a insulina. E diga-se de passagem, é liberada por conta de você tomar, comer, enfim, carboidrato. É exatamente por isso que é interessante consumir a creatina com algum suco de uva, de laranja, ou enfim, alguma coisa que te forneça carboidrato, ou até mesmo colocar ela junto com a dose de whey. E aí vão ter pessoas que vão falar assim, só não pode tomar café junto nela lá. Vão ter pessoas que vão falar assim, só não pode tomar café junto nela lá. Então, a gente tem estudo mostrando que quando se consome creatina junto com cafeína, existe uma piora, um prejuízo na absorção da creatina. Mas estudos posteriores mostraram que, sim, a cafeína atrapalha a absorção da creatina, mas se você estiver consumindo muita cafeína e muita creatina, o que os estudos mostram é, se você consumir a sua dose normal de creatina, que gira em torno aí de 5, 10 gramas, ou então você pode usar aquele cálculo de 1 grama para cada 10 quilos, e você tomar café, não vai ter problema nenhum, porque a dose de creatina não é cavalar e a dose de cafeína também não é cavalar. E esses mesmos estudos mostram que, observacionalmente falando, não tem diferença. Então, não é uma coisa que você precisa se preocupar. Muito bem, José continua tomando a sua creatina ali de boas. Quando o José chega mais ou menos ali na segunda semana que ele está utilizando creatina, ele começa a observar que o músculo dele está se recuperando de forma mais rápida. De duas maneiras. Ele tanto está se recuperando de forma mais rápida durante o treino, ou seja, ele vai lá, dá a rosca, faz a rosca e, mano, em pouco tempo de descanso entre uma série e outra, ele já se sente bem, ele já consegue performar. Por quê? Porque a ressíntese de ATP, ela já está acontecendo de forma mais rápida. Mas não só isso. José começa a perceber também que ele já está se recuperando de forma mais rápida para fazer o próximo treino. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que a creatina, ela acelera o processo de recuperação, tanto de recuperação entre séries desse intervalo, quanto de recuperação entre exercícios e entre treinos.